Então, para eu contar essa história para vocês, eu não posso me basear em um livro escrito por Anne Margaret, porque ela nunca escreveu um livro diferente de Priscilla, diferente de Linda Thompson, diferente de Ginger Alden, que escreveram um livro e contaram o romance em detalhes. Anne Margaret sempre prezou pela confiabilidade que Elvis colocou nela. Então, as poucas coisas que ela disse sobre o romance, ela disse que Elvis se mostrou para ela de uma forma sem amarras. Ele se mostrou para ela como ele era realmente. Então ela acha que isso, ela não tem o direito de dividir coisas que ele confiou somente a ela. É bastante digno da parte de Anne, mas para nós fãs ficamos com uma lacuna importante na história de Elvis, porque Elvis se apaixonou profundamente por Anne Margaret e ela por ele. E talvez essa teria sido a mulher ideal, a alma gêmea de Elvis, mas como Priscilla já estava vivendo em Graceland e Elvis ainda não havia casado com ela e havia assumido um compromisso com o Capitão Bollier, o pai, o padrasto de Priscilla. Vamos entender essa história toda através de 3 livros. Quando eu for contando o texto de cada livro, eu vou colocar embaixo da onde eu extraí o texto. Então vamos tentar entender um pouco essa história com o que temos, já que não temos um relato da principal, que seria Anne Margaret. Não temos um relato em detalhes, e Elvis também nunca deixou em nenhuma entrevista. Elvis não falava muito, ele não falava nada da sua vida pessoal. Diferente, por exemplo, de Roberto Carlos, que ele canta em suas composições muito de sua vida. Você pode conhecer a vida de Roberto Carlos apenas ouvindo suas canções. Elvis era uma pessoa que realmente ele prezava muito por sua privacidade. E o irônico disso é que a vida dele, depois que ele morreu, foi escancarada sob maneira. Então, para iniciarmos esse assunto, Priscilla está morando agora com Elvis na casa dele e ela tem 16 anos de idade. Como isso ocorreu? Então, vamos ao texto e Priscilla que vai nos contar. Se quiser que eu volte e fique estudando aí, terá que conversar com meu pai diretamente. Coloque-o na linha, respondeu Elvis. Não sou MacArthur, mas sempre posso tentar. Usando todo o seu charme, Elvis garantiu a meu pai que eu não ficaria com ele em Graceland, se tivesse permissão para me mudar para Memphis, mas sim com seu pai, Vernon, e a esposa dele, Dee. Elvis prometeu que me matricularia numa boa escola católica. Iria escolhê-la pessoalmente e tudo faria para que eu me formasse. Disse que eu estaria sempre devidamente acompanhada por toda parte e que ele cuidaria bem de mim por todos os modos, declarando que suas intenções eram as mais honradas possíveis. Ele jurou que me amava, precisava de mim e me respeitava, e não podia viver sem mim, acrescentou, insinuando que um dia nos casaríamos. Então, Priscilla foi morar com Elvis em 1963, e para os amigos localizarem a imagem de Elvis em sua mente, Elvis estava gravando O Seresteiro de Acapulco. Então você deve imaginar Elvis nessa forma física quando ele recebe Priscilla em 1963 para morar definitivamente com ele. Porém, em 1964, Elvis conhece a sueca Anne Margaret e as coisas se complicam.
Elvis trabalha com Anne-Margaret no filme Viva Las Vegas. Very few women in Elvis's life meant as much to him as Anne-Margaret. When Elvis later asked his foreman, Joe Esposito, what was so special with Anne-Margaret, he replied, "She's the female you." Então, dando sequência ao depoimento de Priscila, Elvis deveria iniciar seu novo filme, Viva Las Vegas. O ônibus foi estacionado na frente dos leões brancos de pedra que flanqueavam os degraus da frente de Graceland, devidamente carregado e pronto para partir. Eu detestava a ideia de vê-lo partir. De braços dados, saímos pela porta. Subitamente puxei-o para trás e tentei dizer o que estava sentindo, mas havia muitas distrações ao redor. Pessoas se despedindo, a música tocando alta no interior do ônibus, Alan gritando para George Crane aumentar o volume. Pensei, se ao menos fosse um pouco mais sossegado, se Elvis pudesse me levar para um canto e tivéssemos alguma privacidade. Mas a atenção de Elvis se concentrava em toda a atividade e ele estava contagiado pelo excitamento de voltar ao trabalho. "O que foi, baby?" perguntou ele. "Só gostaria que você não partisse tão cedo", murmurei, ainda incapaz de dizer o que estava realmente pensando. "Logo agora que estávamos começando a nos acostumar um com o outro, você tem que ir embora? Eu gostaria que tivéssemos mais tempo." "Sei disso, garotinha. Dê-me 2 semanas para iniciar o filme e talvez você possa passar algum tempo comigo em Hollywood. Agora seja uma boa menina. Telefonarei amanhã." Ele me deu um beijo rápido nos lábios e embarcou no ônibus, a porta se fechando no instante seguinte, e logo ouvi o grito familiar: "Ok, vamos embora." O ônibus desceu a encosta e passou pelo portão musical, onde suas fãs, como sempre, lealmente acenavam em despedida e o exortavam a voltar depressa para casa. Fiquei observando até que não podia mais ver as luzes vermelhas desaparecendo na rodovia 51. Censurando-me, especulei porque não fora capaz de lhe dizer o que temia. Estava transtornada desde que soubera que a estrela do novo filme seria Anne-Margaret, a estrela em ascensão mais rápida de Hollywood. Agora, passando para o livro Careless Love, o texto diz o seguinte: aos 22 anos de idade, Anne-Margaret acabava de sair do sucesso explosivo de Bye Bye Bird, a versão cinematográfica do musical da Broadway de 1960. Bonita, vivaz, uma cantora talentosa e dançarina cujo magnetismo pessoal e energia borbulhante oprimiam até mesmo os seus talentos substanciais. Ela tinha sido descoberta em Las Vegas por George Burns 3 anos antes e, posteriormente, apareceu em 2 outros filmes. Quando Elvis e Anne-Margaret se conheceram, houve um pequeno diálogo. Elvis, vestido formalmente em um terno escuro e gravata, disse o quanto tinha gostado dela em seu último filme, e os dois seguiram caminhos separados. Embora não antes que cada um sentisse, de acordo com o relato posterior de Anne-Margaret, que o outro era sua verdadeira alma gêmea. Nas filmagens em Vegas, sempre que o diálogo traz Anne-Margaret e Elvis juntos, seus papéis, de repente, se tornam mais do que encenação. A eletricidade criada entre os dois coloca a equipe em estado de alerta. Quando retornam para Hollywood, 2 semanas mais tarde, eles estão em todos os jornais. Esta notícia é para sacudir os sets de filmagem, informou o colunista Bob Thomas em 6 de agosto. Elvis Presley e Anne-Margaret estão tendo um romance. Pelo menos é o que parece, escreveu Thomas, admitindo que nem sempre se pode ter certeza dos romances em Hollywood. Mas, em seguida,
passou a descrever o comportamento dos atores no set. Estão sempre de mãos dadas. Entre as tomadas se refugiam em seu camarim. Eles almoçam juntos e sozinhos. Resumindo, parece que isto é real. E realmente foi. A química que era evidente desde o primeiro instante juntos na tela foi emprestada da vida real. Do ponto de vista de Anne-Margaret, a música foi o catalisador. A música acendeu uma paixão ardente e reprimida dentro de Elvis e dentro de mim. Foi uma sensação estranha, embaraçosa, engraçada, inspiradora e maravilhosa. Olhamos um para o outro e vimos o mesmo reflexo em um espelho virtual. Em pouco tempo, Anne-Margaret estava na casa de Elvis quase todas as noites. Ou ele vai para o apartamento que ela dividia com os pais. Eles passeavam ouvindo música em sua nova limusine Rolls Royce. Andavam de moto juntos. Ela partilhava da mesma paixão de Elvis por Harleys. Os caras eram espertos o bastante para desaparecerem na hora certa. Ela era engraçada e sexy. Para Joe Esposito, Anne era maravilhosa. Ela conseguia que ele fosse buscá-la e íamos ao cinema juntos. Ninguém mais. Ele não precisava ter todos os outros com ele para fazer coisas. Era uma situação bastante normal. Do ponto de vista de todos, ela era muito divertida. George Crane, um dos DJs mais populares de Memphis na época, que havia tirado 2 semanas de folga em Hollywood para fazer uma pontinha em mais um dos filmes de Elvis, não pôde deixar de notar a faísca. Ele tinha estado com um monte de garotas de Elvis. Na verdade, ele havia apresentado muitas delas a Elvis. Porém, nunca tinha visto Elvis atuar tão feliz. Ele falou para ela sobre sua mãe. Ele poderia descrevê-la da forma mais sincera, infantil, e falamos sobre uma mulher singela e simples que ela tinha sido. Ele explicou como ela nunca se interessou pelo luxo que seu dinheiro podia comprar. Ela não se importava. Ela só queria ser capaz de amá-lo e vê-lo feliz, disse Anne-Margaret. Às vezes, eles conversavam sobre casamento, embora ambos soubessem que jamais aconteceria. Elvis e eu sabíamos que ele tinha um compromisso, promessas a cumprir. Ele prometeu manter sua palavra, contou Anne-Margaret. Priscila manteve a pressão sobre o que tinha lido, mas ele era firme em sua negação, não dando nenhuma chance, mas, ao mesmo tempo, conversando com Anne-Margaret quase todas as noites ao telefone. Então, voltando ao livro de Priscila, Elvis e eu, ela diz: cada vez que eu me aprontava para ir ao encontro de Elvis em Los Angeles, ele apresentava uma alegação qualquer para adiar a visita. Este não é o momento mais conveniente, baby. Estamos com um problema nas filmagens. Como está se dando com Anne-Margaret? Perguntei. Acho que ela é uma boa garota. Elvis descartou o assunto com a expressão: uma típica estrelinha de Hollywood. E agora do livro de Albert Goldman. Um sinal do quanto Elvis ficou apaixonado por Anne-Margaret foi o fato de que, pela primeira vez em sua vida, ele começou a desaparecer de sua casa por 1 ou 2 dias, passando as suas horas roubadas na casa de Anne-Margaret, na Hollywood Hills. Esta violação da regra de que as mulheres tinham que vir até ele foi apenas um dos vários sinais do que os caras interpretaram como indicação de verdadeira paixão. Por sua vez, Anne-Margaret anunciou que ela e Elvis estavam namorando e ela disse a um repórter que a sua enorme cama rosa redonda foi um presente de Elvis.
Elvis deu camas extravagantes para mais de uma mulher. Algumas pessoas interpretaram as observações da atriz como apenas mais um truque de publicidade. Na verdade, parece que houve um breve, mas intenso romance bem embaixo do nariz de Priscila. Anne-Margaret, mais tarde, se tornou completamente muda sobre o assunto de seu romance com Elvis. Evidentemente, o caso foi interrompido abruptamente por iniciativa de Elvis e sem quaisquer explicações esclarecedoras. Não muito tempo depois que os dois tinham deixado de se ver, alguns dos caras viram Anne-Margaret passeando por Hollywood. Aproximando-se dela, iniciaram uma conversa rápida. Eu pensei que vocês estavam apaixonados, disse um deles. Eu também pensei que estávamos, respondeu a atriz. Bem, o que aconteceu? Disse o seu interrogador. Pergunte ao seu chefe, respondeu a mulher. Eu não tenho a menor ideia. E agora do livro de Priscila, Elvis e Eu, ela conta. Na próxima vez que Elvis foi para Los Angeles, onde estava começando a filmar Kissing Cousins, fui em sua companhia. Eu adorava Los Angeles. Era uma cidade emocionante, em comparação com o ritmo lento a que me acostumara em Memphis. E o melhor de tudo, eu me sentia parte do mundo de Elvis. Sua programação frenética e a intensa atividade cotidiana eram agora realidades para mim, não mais apenas acontecimentos remotos relatados em nossas conversas telefônicas noturnas. O problema era que a vida de Elvis ainda incluía Anne-Margaret. Apesar do filme que haviam feito juntos, Viva Las Vegas, ter sido concluído 6 semanas antes. Os jornais noticiavam todos os dias que o romance entre os dois estava desabrochando. Cada artigo me atingia como uma bofetada. Pensei, quando tudo isso vai acabar? As notícias, fofocas, manchetes, o romance. Uma tarde Elvis voltou do estúdio com o jornal na mão, furioso. Não posso acreditar que ela tenha feito isso. Ele jogou o jornal contra a parede, num acesso de raiva. Teve a desfaçatez de anunciar que estamos noivos. Eu tinha certeza absoluta da resposta, mas mesmo assim perguntei. Quem? Anne-Margaret. Todos os grandes jornais dos Estados Unidos deram a notícia. O rumor espalhou-se como uma doença contagiosa. Virando-se para mim, ele acrescentou. Vou ter que pedir a você para ir embora, Rony. A imprensa ficará de vigia no portão e me seguirá por toda parte, à espera de uma declaração. O coronel sugere que talvez seja melhor você voltar para Memphis até que as coisas esfriem. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Subitamente, todos os meses de silêncio insuportável afloraram e gritei. O que está acontecendo por aqui? Já não aguento mais esses segredos, telefonemas, bilhetes, jornais. Peguei um vaso com flores e joguei para o outro lado do quarto, espatifando-o contra a parede. Eu a odeio. Por que ela não continua na Suécia, que é o seu lugar? Elvis agarrou-me pelo braço e puxou-me para a cama. Pare com isso. Eu não sabia que a situação ia escapar ao controle. Quero uma mulher que compreenda que essas coisas sempre podem acontecer. Ele me lançou um olhar duro, penetrante. Você vai ser essa mulher ou não? Sustentei seu olhar furiosa, desafiadora, odiando-o por tudo o que estava me obrigando a suportar. Depois de uma pausa prolongada, nós dois nos acalmamos. Mais uma vez ansiosa em agradar, murmurei. Partirei amanhã. Ficarei em Memphis à sua espera. Elvis voltou 2 semanas depois. Pouco falamos na noite de seu retorno. Trocamos alguns sorrisos forçados. Por sorte, havia muitos rostos familiares presentes,
o que ajudou a disfarçar o constrangimento do momento. A amizade mútua e o respeito profissional entre Anne Magri e Elvis persistiram até o dia de sua morte. Meus amigos, nas fotos a seguir vamos ver Anne Magri em Graceland, no velório de Elvis, há 42 anos atrás. Quando você assiste ao filme Viva Las Vegas, é evidente a energia, a faísca está lá entre os dois. Muitos dizem que o melhor filme de Elvis é King Creole. Se King Creole é o melhor filme de Elvis, onde ele está mais iluminado é, sem dúvida, em Viva Las Vegas. Basta você ver Elvis em Viva Las Vegas e 6 semanas depois, quando ele grava Kissing Counties. Aquela energia toda do filme de Viva Las Vegas, a paixão que ele estava ali, no outro filme dá lugar ao tédio e ao desapontamento, com mais um papel insignificante, com mais um roteiro esdrúxulo em sua carreira. Se você assistiu o filme, você vai ver Elvis cantando Today, Tomorrow e Forever. Só que existe um dueto entre Elvis e Anne Magri, que não foi para o filme e também não saiu em disco à época. Os duetos nos filmes de Elvis nunca iam para os discos, porque a política do Coronel Parker era não dividir o dinheiro arrecadado com ninguém. A política do Coronel era que não era necessário dividir um lucro certo com outro cantor. Porém, em 2004, o Take 2, gravado no dia 7/11 de 1963, você ouvir Elvis e Anne Magri interpretando Today, Tomorrow and Forever. Eu lhe dou meu coração hoje, amanhã e para sempre. E você sempre será o meu amor. Eu juro, nós nunca vamos nos separar. Hoje, amanhã e para sempre.